Gente, boa tarde. Para mim, motivo de grande satisfação retornar para a Defensoria. Venho para cá sempre muito feliz. A gente vai conversar sobre o primeiro ponto que ficou sobre a minha responsabilidade. É um ponto que eu acho que é, boa tarde, fundamental, porque a gente vai debater aqui, em conjunto, esses 3 primeiros anos de vigência do CPC de 2015. Primeiro item que me foi passado é exatamente esse. Os reflexos do novo CPC sobre a ótica da sua vigência, do seu aniversário. Agora, em 18 de março, né, o tempo está muito veloz, semana que vem já é maio, não sei se vocês concordam comigo, a gente anda realmente numa velocidade descomunal. E em 18 de março, o CPC ele aniversariou 3 anos. Eu me lembro que eu estive aqui, a colega bem lembrou, em 2015, meu Deus, e a gente teve a oportunidade de montar oficinas muito bacanas, em que a gente foi debatendo as peças, o que fazer com a estrutura do acervo cível da Defensoria, porque realmente foi uma mudança, né? Considerável, isso impactou diretamente, inclusive, a logística de trabalho de vocês, que para mim é um trabalho fenomenal, mas é um trabalho de muito esforço, né? Porque vocês lidam com um volume considerabilíssimo. Pois bem, para a gente começar a conversa sobre o impacto dos 3 anos, ou o CPC, um balanço. O que eu vou fazer é basicamente um balanço do CPC nos 3 primeiros anos. A primeira consideração que eu queria fazer com todos vocês, eu não sei se vocês concordam, é a de que nós não temos só um novo código. A gente tem uma estrutura que tem por objetivo a mudança cultural. E aí, obviamente, início de tarde, eu não quero lhes desanimar, mas eu não sei se vocês percebem, ainda há muito a se fazer em termos de acomodação da nova norma. O CPC tem 1.072 artigos, o CPC soma 3.000 tipos, e nele há uma outra estruturação totalmente diferente do CPC de 73. Os valores nos quais o CPC de 73 estava arraigado, não bastasse os valores, a forma como o próprio necessitado lidava com o conflito, a lógica do acesso à informação e à conscientização dos direitos, mais do que isso, a estrutura jurisdicional como um todo, de que forma a máquina está se colocando na resolução desses conflitos. Então, primeira consideração que eu queria lhes fazer é justamente essa. O primeiro reflexo que eu tenho para lhes trazer é de que nós ainda estamos nos ambientando à mudança cultural do Código. Não estou me referindo necessariamente a sabermos de que forma se apresenta uma contestação, a lidarmos com agravo, como é que a gente recorre das interlocutórias, o que é que eu posso, o que é que eu não posso trazer em sede de sentença, de que forma aplicar a primazia do julgamento de mérito. Eu falo em uma mudança efetivamente cultural. Até bem pouco tempo atrás, eu participo de um grupo de processualistas, são muitos processualistas do Brasil inteiro, eles comentavam que em alguns estados os juízes estavam chegando a rejeitar o CPC de 2015. Eu não quero aplicar esse código, eu gosto do CPC de 73, não é? De fato, dentro da lógica de uma mudança cultural mesmo. Por vezes o sujeito já está lidando com aquela lei por 20, 25 anos, aí de repente surge o novo e há um rompante para todos nós. Então, eu não sei se vocês, eu quero ouvir vocês, eu não sei se vocês sentem isso. Num primeiro momento, a gente chega a ter um certo pânico. O Judiciário Baiano, inclusive, suspendeu o expediente forense. Não sei se vocês se recordam, por alguns dias, até porque o sistema não estava adequado à realidade do CPC de 2015. E aí depois a gente começa a lidar com problemas consideráveis, especialmente em direito intertemporal, porque para a lei nova, a gente, enfim, aplica o Código Novo para os processos pendentes. Se o procedimento é o sumário, que não existe mais, o que é que a gente faz? Que código a gente aplica? Nossa, e enunciação de obra nova, que não é mais um procedimento especial? Deixa de existir, não se pode mais? Uma colega que é promotora de justiça, eu me lembro bem, logo nos primeiros meses do código, numa comarca, me disse, poxa, eu realmente queria a tua ajuda, porque eu me utilizei de uma busca e apreensão, e a juíza me dá uma ordem dizendo que não cabe mais busca e apreensão nos dias de hoje. O que é que faz numa situação como essa? Onde é que eu me perdi em processo civil? Eu disse, não, veja, é bem possível que não se esteja adequando à realidade das cautelares atípicas, porque hoje a gente não tem mais. Vocês lembram, gente, do CPC anterior? Você tinha um livro só sobre processo cautelar.
E aquele livro de processo cautelar, você consultava e via arresto nessa hipótese, sequestro naquela outra, busca e apreensão, posse em nome do nascituro. Quem é do núcleo de família ficava, meu Deus, alimentos provisórios, alimentos provisionais, pede o quê? E o CPC, inclusive, reestrutura as tutelas de urgência. E diz que lá no 301 o juiz pode conceder qualquer cautelar. É que nós estamos apegados ao nome, a gente ainda gosta do nome, né? A gente quer dar o nome. Você diz, não, eu vou abrir aqui, que cautelar? Que cautelar é essa da qual eu vou me servir? E com o tempo é possível, inclusive, que a gente deixe de usar essas expressões, arresto, sequestro, porque a gente nem tem mais. Pensem comigo, você não tem nem mais parâmetro legal para diferenciar. Que lei no Brasil diz qual é a diferença entre arresto e sequestro? É tudo cautelar. Cautelar, qual culturalmente a gente se acostumou. Por isso que eu estou dizendo, é mudança de cultura. A gente se acostumou a dar um nome. Todos nós aqui nos graduamos numa época em que nós éramos obrigados a memorizar. Notificação, interpelação, como eu lhes dizia, arresto, caía na prova, inclusive. Quando não, eu sempre brinco com vocês, cautelar era o último processo civil que a gente estudava. Tinha professor que dizia assim, vai fazer um trabalho sobre cautelar, porque nem eles tinham condição de alcançar uma grade em que a gente pudesse estudar todas aquelas cautelares, né? Mas o fato é que o primeiro prognóstico é esse, de uma dificuldade inicial, de uma resistência à adaptação da nova lei. E quem bem comentou isso comigo, e depois eu fiquei reflexiva, foi Fred Didier. Ele disse, Sabrina, não é só um novo código, é uma nova estrutura, é uma nova forma de conceber o processo civil. Não adianta mudar a lei se as pessoas que lidam artesanalmente com a lei não mudarem a sua concepção sobre ela. Porque a gente vai estar sobre o novo e, consequentemente, dentro de uma realidade mais antiga. Logo que o CPC entrou em vigor, ministrei uma palestra em Recife, estava um professor de processo penal, Renato Brasileiro, não sei se vocês já ouviram falar dele, e aí o Renato disse, olha, me chamaram aqui, ele tem um jeitão todo Renato de ser, me chamaram aqui para falar de impactos deste código aí no processo penal tem a sua vida própria, autônoma, independente, o que é isso, gente? Aí disse, não, tô brincando, tem lá um impacto ou outro, falou do recurso extraordinário, fez referência lá à questão da forma de contagem dos prazos, se aplicaria ou não aplicaria, a citação por hora certa, que agora passa a contabilizar apenas 2 tentativas e não mais 3. Ele disse, não, sem brincadeira. Inclusive, se interessar a vocês, eu não sei se tem alguém aqui que atua na área penal ou é um clínico geral, né, está atuando em mais de uma área, em uma comarca que se faça tudo. Tem um livro da editora Juspódio que é Impactos do Novo CPC no Processo Penal. É muito bacana, não sei se você atua na área penal. Tu atua na área penal? Já atuou e tá de saída. Você atua? Vocês dois? Pois é, vocês têm esse livro? Não atuam mais? Estão todos aqui na área civil? Na perfumaria? Na curadoria? Adoro a curadoria. Sim, vocês que estão aí, quem sabe vocês estão, perdoe-me, viu, gente? Vocês estão também na área criminal. O livro é muito bacana, uma coletânea de artigos, impactos do novo CPC no processo penal. Mas Renato disse o seguinte, e assim, uma analogia simples e belíssima. Ele disse, o que eu vejo? O celular, né, mais moderno na época que se tinha era o iPhone 7. Hoje você já tem XR, S, enfim. Logo que o CPC chegou, o 7 era o iPhone mais moderno. Ele disse, eu vejo o código como esse iPhone mais moderno do mercado. É um equipamento de altíssima tecnologia, uma lei muito bem preparada. Inclusive, reflitam comigo nessas nossas reflexões, é uma lei muito bem elaborada. Ela é humana, ela é defeituosa, mas ela é técnica. Ela é técnica, porque desde que ela começou a ser redigida no Senado, você tinha grandes especialistas na área processual, lidando com a redação daquele texto. Quando depois a gente chega na Câmara, de novo, você tem grandes sujeitos pensantes em processo para regular aquela matéria. Aí ele disse, o código é esse iPhone, agora o judiciário é aquele Nokia das antigas, né? Olha que analogia, aquele Nokia que durava 7 dias de bateria. A dificuldade é eu adequar essa realidade do judiciário, que me parece esse Nokia antigo, à realidade do texto, que é um texto muito bem produzido. Inclusive, já que nós estamos falando de balanço, muitos ordenamentos mundiais já se interessaram pelo nosso CPC.
Inclusive, chamaram parte dessas comissões que redigiram o texto para assessorar fora do país. Agora mesmo, você tem aí notícias do Peru trazendo a legislação brasileira, você tem notícias da Argentina e outros tantos países que se interessaram pelo nosso código. O código em si não é a questão. A questão é o que a gente faz desse código dentro da realidade do judiciário. Da realidade de um judiciário que, como eu lhes disse, é um judiciário que, não sei se vocês concordam comigo, não está preparado para o volume de demandas que se tem hoje, porque ainda é um judiciário que está amparado na lógica de um conflito artesanal. Chegou para mim lá no escritório, gente, isso é de se refletir, um inventário de 1992, que agora tem um mês, foi extinto sem resolução do mérito. Vocês têm noção disso? De 92, o processo foi extinto agora, sem resolução do mérito, porque se identificou lá um defeito processual a essa altura do campeonato. Veja, de 1992. É claro que a gente vai estudar o processo, é um processo denso, tem uma série de percalços ali, de inquietações, mas é preciso realmente refletir sobre essa diferença que se estabelece. Eu acho que vocês já conseguiram refletir comigo, mas a gente está caminhando. Eu sempre digo, a gente está naquele momento, inclusive, para quem já teve filho aqui, do desfraude, que é sempre um momento tenso, né? O desfraude é tudo na nossa caminhada, enquanto pais, mães, tios, primos, sobrinhos, tem o seu desafio. E o CPC está no desfraude, justamente nesses 3 anos. Muita coisa ainda é nova, Tem gente que ainda hoje não tem a mínima noção do que seria um IRDR, por exemplo. Né? Quando é que aplicam o IRDR? Quando é que a Defensoria utiliza um IRDR? Né? Qual é a extensão de um incidente de assunção de competência, por exemplo? Né? Assim também, você já tem alguns institutos que começam a ganhar mais força, que começam a ganhar uma nova sintonia. Eu, particularmente, feitas essas considerações, acho que o código é um produto humano. É o primeiro código que nasceu no Estado Democrático de Direito, mas é um produto extremamente bem idealizado, merecendo aí essas adequações de um Brasil que é de extensão continental, ainda temos esse detalhe, totalmente disparo, e a gente que anda um pouquinho percebe como são distintas, não só as nossas questões culturais, relacionais como jurídicas propriamente ditas. A realidade do assistido de vocês aqui na Bahia não é a realidade, por vezes, do assistido no Ceará, que é uma defensoria para a qual eu sempre vou para prestar lá algum curso, algum treinamento, que não é a realidade do assistido, por exemplo, lá no estado de São Paulo. Então, a gente precisa levar em consideração esse tempo de ambientação, o judiciário, assim também as próprias diferenças que se estabelecem no Brasil, que tem essa extensão continental. Feita essa primeira consideração, dentro da lógica dos reflexos, eu queria inicialmente discutir com vocês o reflexo de uma norma fundamental no CPC de 2015, nesses 3 anos de vigência. Inclusive, queria ouvir vocês. Eu vou me referir aqui especialmente à figura da primazia do julgamento de mérito. Primazia do julgamento de mérito, que inclusive tentando trazer a minha fala ao cotidiano forense de vocês, para que vocês possam utilizar na vida prática de vocês, encontra sua base estrutural lá no artigo 4º. O artigo 4º do CPC ele vai assinalar que nós temos direito a uma duração razoável do processo, vai assinalar que deve-se prestigiar a chamada tutela efetiva, não é, que é a chamada tutela satisfativa da lei, e que nós temos direito preferencial a uma decisão de mérito. É preferencial a decisão de mérito. Aí vocês vão me questionar. Sabrina, você acabou de dizer que o inventário de 92 foi extinto sem resolução do mérito. Ainda existem, então, decisões terminativas? Claro que existem. As decisões terminativas, elas estão no 485 do CPC. Se a petição inicial ela é indeferida, processo se extingue sem resolução do mérito. Se você não é parte legítima, processo se extingue sem resolução do mérito. Se há uma litispendência, processo se extingue sem resolução do mérito. Eu me lembro que eu trabalhei no núcleo de prática de faculdade, vocês lidam com situações variadas e inusitadas, né? Eu fico pensando em vocês na curadoria, então. Nossa, é quase uma espera de um milagre, né? É um exercício milagroso diário. O rapaz tinha proposto 6 ações idênticas. Ele achava, e exercendo o juiz postulante, que o judiciário ia dar sempre respostas rápidas a ele. Era um problema com a televisão. O CPC é muito honesto com a gente.
Ao invés de se prestigiar uma decisão terminativa, tem inclusive o artigo 317. O artigo 317 que a gente tem que utilizar, porque a gente também é capaz de mudar essa cultura. 317 diz que o juiz, antes de extinguir um processo sem resolução do mérito, ele tem que conceder à parte a oportunidade de sanar o defeito. Porque muitos defeitos são sanáveis. Gente, é um defeito de representação. Por vezes é uma incapacidade que está ali instalada e você não tem um representante, você não tem um assistente. Por vezes o que a gente percebe é que são cônjuges. O regime não é o da separação absoluta de bens e você não tem a autorização de um ao outro, por exemplo, para um direito real imobiliário. Dá para suprir esse defeito? Intima-se a pessoa, traz-se a respectiva outorga e o processo segue adiante. Há um prestígio às decisões de mérito. Referencia-se a necessidade de, em sendo possível, sanar defeitos que possam ser corrigidos. Mais do que isso, aí eu vou trazer para vocês agora uma coleção de recomendações. Primeira recomendação, não admita mais intempestividade dos atos praticados antes do prazo. Esse é um reflexo do CPC de 2015 e é um reflexo da primazia do julgamento de mérito. Como assim, Sabrina? Até esse código, os atos praticados antes do prazo, eu não sei se vocês lembram, eles eram intempestivos. O ato era intempestivo se ele fosse praticado antes, o ato era intempestivo se ele fosse praticado depois do prazo. Está lá no 218, parágrafo 4º. Atos praticados antes do prazo são tempestivos. Nesse sentido, se quiserem anotar, foi cancelada a súmula 418 do STJ. Essa súmula nos castigava demais, porque ela fazia referência à necessidade de ratificarmos um especial. Se nós já o tivéssemos utilizado do especial na pendência dos embargos de declaração, por exemplo. Se eu utilizo um recurso especial antes do prazo hoje, pouco interessa, o recurso é tempestivo. A intempestividade, como nunca poderia ter deixado de ser, ela está adstrita ao ato que eu pratico depois do prazo. Depois do prazo, o ato é realmente intempestivo. A prematuridade deixou de ser punida. É um reflexo do CPC de 2015 e é um impacto. Aí, apesar da dificuldade de digerirmos a norma, eu posso lhes garantir, são 3 anos de vigência, são milhões de processos salvos. Por que milhões de processos salvos? Porque antes era fácil fulminar uma demanda sob a alegação de que o meu ato processual tinha sido intempestivo e, consequentemente, o resultado para ele seria a correspondente extinção. Contestação prematura, réplica prematura, apelação prematura, agravo prematuro, até porque vocês sabem disso. Por vezes a gente já tem ciência do ato, mas culturalmente a gente fica aguardando a bendita o quê? Publicação. E aqui na Bahia, vocês sabem disso, existe um certo limbo entre tomarmos conhecimento, até porque temos acesso ao sistema. Vocês, obviamente, que por conta do volume, às vezes não conseguem ter um acompanhamento tão diuturno, mas ainda assim, sabem, por vezes, da existência de uma decisão judicial sem ter sido publicado já há meses, aquele ato processual. Se vocês estão diante de uma tutela de urgência, vocês vão simplesmente aguardar a publicação por ser um ato proforme? O STJ está o tempo inteiro sinalizando sobre isso. Pratique-se logo. Até porque os atos praticados, você que lida com família, você está diante de uma situação que envolve uma criança num estado de risco. Você está diante de uma situação em que você precisa tomar uma medida, pedir uma medida de distanciamento. Você vai praticar esse ato sem nenhum prejuízo antes do prazo. Essa é uma regulamentação que, apesar de ter gerado essa mudança cultural, tem sido bem ambientada. Esse é um ponto. Segundo ponto, diz respeito ainda à primazia do julgamento de mérito, a questão da emenda da petição inicial. No mesmo tom da prática dos atos antes do prazo, o artigo 321 vai assinalar, e eu tenho visto resistência de alguns juízes, que a ordem de emenda da petição inicial não pode ser uma ordem genérica. A gente chama de ordem genérica aquela ordem que simplesmente o magistrado determinaria que nós corrigíssemos a petição inicial. Mais uma vez, culturalmente, sempre foi assim. Emende-se a inicial. E nós é que teríamos que nos dar ao trabalho de buscarmos na nossa petição inicial qual seria o defeito e, consequentemente, corrigirmos, sob pena de indeferimento.
Em razão desta mesma primazia do julgamento de mérito, está lá no 321. O magistrado não pode mais impor ordem genérica de emenda. A ordem deve ser uma ordem específica de emenda. O que falta na sua petição inicial? O que você não trouxe? Será um documento do assistido? Será, de fato, uma informação relacionada ao réu? E eu fui estagiária da Defensoria, gente, lá em 2001. E eu me lembro, eu estagiei com o doutor Ricardo, não sei por onde ele anda. Pois é. Pois é, muito, muito bacana, me ensinou muito. Mas naquela época eu ficava assim, nossa, por que ele manda, ingênua, né? Por que ele manda o assistido voltar se o assistido não tem endereço? Ele dizia, eu me lembro vivamente, ele dizia, procura o endereço de alguém, que obviamente, né? Eu ficava, poxa, mas por quê? Eu ainda estava no 3º semestre da faculdade. Se a gente não tem um dado da parte, por vezes o juiz vai encrencar com aquilo ali e, de repente, manda uma ordem de emenda genérica e a gente acaba lidando com a realidade de indeferimento. Quando, na verdade, aproveitando que eu citei esse exemplo, o CPC diz que se o autor não possuir os dados do réu, será mesmo o caso de pedir auxílio ao juiz. O juiz será convocado a auxiliar a parte autora lá nos termos, acho que não é o meu não, né? Não. Lá nos termos do 319, parágrafo 1º. 319, parágrafo 1º, vai assinalar que o juiz deve auxiliar o autor. Utilizem isso. Quem está na curadoria, então, nem se fala, não é? Porque o juiz deve auxiliar o autor, e, na verdade, a cooperação à medida que deve se estender para ambas as partes, se o autor sinalizar para ele que não tem os dados do réu. Nem se deve ainda indeferir a petição inicial, se for oferecido dados suficientes para a realização da citação. Que, inclusive, dentro aqui da prática de vocês nem sempre têm e-mail para ofertar, por exemplo. Né? E-mail é uma dificuldade. Por mais que nós saibamos, às vezes, até que o assistido de vocês vem para cá, tem um smartphone bacana e tudo mais, o fato dele ter um smartphone não significa dizer que ele já está introjetado dentro da realidade virtual. Né? Ele até tem um smartphone, mas ele não tem um e-mail. Né? Ele não tem práticas, né? Eu diria, lida digital, que não sejam, por vezes, um WhatsApp ou uma rede social, enfim, que servem de base aí para, eu vou falar num dos nossos encontros, especialmente sobre redes sociais, como ferramentas probatórias, sobre a dinâmica aí de estar dentro de uma projeção ideal de intimação por e-mail, não é? Para essas pessoas. A gente ainda vai caminhar um pouquinho, né? E ainda muita estrada para se percorrer. Mas o fato é que a emenda não pode ser genérica. A lei é muito clara nesse sentido. E aí uma dúvida prática que surge, que nasceu lá na primazia do julgamento de mérito. Sabrina, eu recebo muito essa dúvida. O juiz me mandou simplesmente emendar a inicial. Eu sei que se eu não emendo, ele vai indeferir. Ele não me disse o que deve ser corrigido. E aí a gente volta à questão da mudança cultural. Na visão de muitos juízes, existem 2 conflitos. O conflito entre as partes e o conflito da parte com o judiciário. Não sei se entendem o que eu estou lhes dizendo. Como se nós litigássemos 2 vezes. E como se o judiciário estivesse ali numa posição de que ele não pode facilitar para a gente. Isso é que precisa mudar. Porque o papel do judiciário é um papel de agente de cooperação mesmo. O conflito não deve estar atrelado a ele. Fala-se, inclusive, na chamada jurisprudência defensiva. A criação desses expedientes para criar, no entorno do processo, uma certa beligerância, uma certa resistência. Cabe, queridos, embargos de declaração nesses casos, sem nenhum prejuízo. Você vai embargar de declaração e dizer, excelência, né? O que é que deve ser corrigido mesmo? Né? Porque, repito, eu digo que corrigir, porque antigamente a ordem autorizada era a seguinte, emende-se, ponto. Já era possível, já estaria determinada a emenda. O 321, ele vai assinalar que a ordem precisa ser específica. É o valor da causa que nós atribuímos errado? Seria realmente alguma informação substancial de qualificação? Nós teríamos errado em relação ao que diz respeito à indicação dos meios de prova, a audiência de autocomposição, né, que daria inclusive um módulo próprio só sobre a audiência de autocomposição, sejus, que questões que dizem respeito aos 3 anos divididos. Mais uma lógica, sem querer ser insistente, que traz a mudança cultural.
né? Eu não sei como é que os assistidos de vocês estão se comportando, mas na iniciativa privada ainda dá muito trabalho a autocomposição, porque as pessoas elas estão dentro da lógica de que é o juiz que tem que decidir. É a cultura judicial, eles querem a sentença, né? Eles não querem admitir, inclusive alguns chegam a achar sem graça, não é? Como assim essa audiência aqui? E quem é o juiz da causa? E quem é esse daí? Não vim. No caso de vocês, porque o trabalho é diferente, né? Na iniciativa privada a gente não ouve, mas eu não paguei para conversar com ele, né? Em família, então, né? Eu paguei para o juiz dizer quem tem razão. Porque ali tem rusga, tem confusão, tem bafafá, tem gritaria, tem questões de ordem que não são patrimonial, e aí se quer ouvir de um terceiro, porque a crença na atividade jurisdicional, né? Está acima de tudo e de todos, enfim. O fato é que a ordem de emenda tem que ser realmente específica. A pergunta pragmática é, Sabrina, o que eu faço com esse juiz teimoso? Embargo de declaração. Cabe embargo de declaração das decisões omissas, contraditórias, obscuras, que contemplem erro material, ancorados no 1022, você então vai se utilizar dos embargos de declaração, até para salvaguardar a primazia do julgamento de mérito. Por que a gente tem que ter atenção? Se você lançar qualquer ordem de emenda que não seja correta, reflete comigo, a sua inicial será indeferida. E o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. E eu sempre me preocupo e me ocupo com vocês. O volume de vocês não é pequenininho. Aí você lida com a decisão sem resolução do mérito, você não atendeu o assistido. Hoje você tem dois problemas. O problema do assistido e o problema da extinção sem resolução do mérito. E aí você tem que voltar a propor essa demanda. Hoje, o sistema de prevenção é um sistema que está mais, eu diria, estilizado. A distribuição vai se dar por dependência. Você vai realmente dar de cara com o mesmo órgão jurisdicional. E aí se reinicia a saga processual. É uma pena que essa ordem de conserto, para quem está no segundo grau, isso é muito interessante, ela não tenha alcançado deste modo os recursos. Não é que você não tenha a possibilidade de sanabilidade recursal. Você tem. Está lá, para quem quiser anotar, no 932, parágrafo único. O 932, parágrafo único, é uma repetição mínima da emenda do 321. Só tem um defeito. Porque o 932, parágrafo único, diz que o relator do recurso abrirá prazo para o recorrente, que tenha se omitido em relação a um documento, que tenha faltado com algum requisito de admissibilidade. No caso de vocês, não há tanta aplicação prática no que diz respeito ao preparo, por conta da isenção, né? Na nossa esfera privada, o 932, parágrafo único, é muito comum para a juntada de guia de preparo. Que na época que nós todos aqui nessa sala estudamos processo, era visto insanável. Você esquecesse, nossa senhora, da cabeça do cliente, mas não esquecesse dessa guia de comprovação recursal, porque não havia possibilidade de consertar. O recurso era imediatamente deserto. E hoje, dentro da lógica da primazia, você tem uma flexibilização, você pode juntar uma peça num agravo que você não tenha colacionado. Só que o 932, parágrafo único, ele não diz que o relator precisa ser específico. O relator pode ser genérico. E eles fazem, perdoe-me, com largas exceções, questão de serem genéricos. Houve um relator de um agravo em São Paulo, que para vocês terem uma ideia, eu acho que aquilo ali é criatividade somada a um QI diferenciado, a uma chateação. Ele citou piu-piu e frajola na disposição dele, acredite. Sério, para dizer que o agravo precisava de um conserto. Ele disse assim como num clássico desenho que você tinha um pintinho de pelo amarelinho, que logo que encontrava um gatinho de pelo preto, assinalava, olha, acho que vi um gatinho, eu, relator do agravo tal, acho que vi, olha o que ele, acho que vi, eu só acho que vi um recurso inadmissível. No entanto, concedo 5 dias para que o recorrente busque ajustar o defeito. É uma decisão típica de jurisprudência defensiva. Aquela velha ideia da birra, você errou, existe ainda isso, não tem jeito, né? Isso é muito caricato. Junte a guia, junte a procuração. Gente, outra discussão nossa aqui, procuração. Se a gente recorresse sem procuração, o recurso era inexistente. Hoje, o código tem complacência, o código diz, se você não juntar a procuração, 5 dias para você juntar a procuração. Diante de um agravo, por exemplo, torna-se um vício sanável. Agora, faltou a precisão.
E aí a gente, de qualquer forma, tem que ficar ali em meio à busca, né, dessa correção. A aula é de balanço e, consequentemente, no balanço, essa matéria chegou ao STF. O que chegou ao STF? O 932, parágrafo único. Tudo pode ser corrigido no recurso? Tudo você pode emendar? Tudo se pode fazer em sede recursal? Só tem algo que não volta na vida, quanto mais no processo, turma. E que, obviamente, a decisão do STF não podia ser em sentido diferente. No meu humilde modo de entender, é uma decisão óbvia. Olha o que o STF, na verdade, isso também já chegou no STJ, decidiram. Há possibilidade de sanar defeitos no recurso, exceto tempestividade. Claro. Claro. Como é que eu sano uma intempestividade? Não é verdade? Eu me utilizei do recurso de apelação depois do prazo previsto em lei. Como é que eu corrijo esse defeito? Se há algo, inclusive, que o direito nem sabe explicar, mas que a gente sente na pele aqui, todos nós, dentro do nosso universo externo e interno, é que o tempo não volta. Né? E não que nós devamos estar ressentidos com isso. Né? Saibamos utilizar a lógica do tempo com sabedoria. Mas eu não posso, por exemplo, lidar com intempestividade sem intimada para corrigir minha intempestividade. O que se pode ter é uma falsa intempestividade. Isso acontece. Porque, às vezes, a assessoria do relator faz a contagem equivocada. Aí é diferente, eu não tenho intempestividade. Aí eu posso me sentir à vontade para discutir esse tema. Diferente de uma situação em que eu tenho uma flagrante, uma manifesta intempestividade. Por falar em tempestividade, já que nós estamos costurando as ideias, também fica definido aí nesse balanço que se tivermos um recurso local, e a Bahia é bem típica, não é, de feriados locais, se nós estivermos diante de um feriado local, especialmente em sua homenagem, cabe a gente provar esse feriado local. Não é presumível para os tribunais a ocorrência dos feriados locais. Diferente dos feriados nacionais. Os feriados nacionais são presumidamente conhecidos. Se você estiver diante de um feriado local, tem alguém aqui que não esteja nos acompanhando na transmissão e que esteja aqui na sala que seja do interior? Não, né? Mas, por exemplo, até Lauro de Freitas tem a tipicidade. Você tem dias em que você tem expediente forense em Salvador e não tem em Lauro. Eu cito a título de exemplo, por exemplo, o Dia da Consciência Negra. É um feriado local. É um feriado da comarca. Todas as vezes que vocês estiverem diante de um feriado local, não esqueçam disso. O CPC diz que você tem que comprovar. O ônus de assinalar e comprovar o feriado local é do recorrente. Repassa-se para o recorrente essa tarefa. Repito, eu não estou falando de feriados nacionais. Por falar em feriado nacional, até isso a gente decidiu agora nos últimos anos. Decidiu-se sobre a quarta-feira de cinzas. Nós tínhamos um problema seríssimo com quarta-feira de cinzas, não sei se vocês sabem. Porque era até meio-dia, né, e depois daquilo ali, enfim, o que o STJ decidiu? Que quarta-feira de cinzas é considerado feriado forense. Então, isso vale para nós o ano que vem. Vai que, de repente, a gente tem um prazo que vença bem na quarta-feira de cinzas. Esse ano não teve expediente. Quando não tem, a gente fica mais em paz, né? Porque a gente não tem dúvida, o benefício da dúvida. Mas, como isso assolava o Brasil inteiro, e a gente sabe que o carnaval não é como na Bahia, no Brasil, que eu comentei com vocês há pouco, é continental, em alguns lugares você tem terça-feira como feriado e a vida segue normalmente. Aqui, cada ano, o carnaval começa mais cedo, né? Esse ano mesmo eu disse, gente, os meninos estão rindo, vocês foram, né, pro carnaval, curtiram. Né? Começou uns 15 dias, sei lá, uns 10 dias antes. Né? Você já tinha movimento. Obviamente que eu não estou falando que nós já estávamos no feriado. A partir da quinta-feira. Mas você já tinha movimento sem impactar o judiciário desde a sexta anterior, diga-se de passagem, né? Aí sábado tem um nome, domingo já tem outro nome, segunda já teve Léo Santana, enfim, não vamos entrar nesse mérito. O fato é que se discutiu a quarta-feira de cinzas, ela é considerada feriado forense. Como estou lhe dizendo, aqui esse ano nem funcionou, mas surgem dúvidas em outras localidades em que você não tem um carnaval tão fervoroso e você tem, em regra, o reestabelecimento das atividades de comércio após o meio-dia.
E aí fica aquela dúvida, como é que se faz com os prazos, né? Porque a gente lembra que os prazos, eles são contados em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do final. E se teu prazo vence na quarta de cinzas? Muita gente perpassou esse incômodo por um tempão. Hoje, o STJ já decidiu, aí após esses 3 anos de vigência, que a quarta-feira de cinzas é um feriado. E não esqueçam que a prova do feriado local também, dentro dessa lógica, é uma tarefa que compete ao recorrente. Melhor deixar isso claro, não criar confusão, para não ter que lidar com o trancamento de um recurso e depois termos que assistir aí a disposições de intempestividade. Mas eu falava mesmo sobre primazia da primazia, tempestividade dos atos praticados antes do prazo, emenda, saí da emenda no processo de conhecimento, fui para a emenda recursal. Saindo um pouquinho da primazia, já que, repito, a aula é de balanço, a primazia traz esses impactos, cancela súmulas, então já é algo que arrasta aí a sua projeção nos 3 anos. Eu queria conversar com vocês sobre o impacto dos negócios jurídicos processuais, né? Nesses 3 anos de CPC. Para o público de vocês, me parece, e eu quero até ouvir vocês também, ainda é uma realidade distante, você pensar no assistido que vai celebrar um negócio jurídico processual. Não que não se faça, mas digo-lhes, não é o comum, não é? E vou lhes dizer mais, eu que estou aqui do lado de cá, na advocacia privada, percebo que os negócios jurídicos processuais, eles têm atingido mais grandes litigantes, especialmente pessoas jurídicas, né, que estão ali no cotidiano forense e que querem realmente adequar a autonomia da vontade à realidade daqueles processos. Para 2 pessoas físicas, você ainda tem uma certa dificuldade de lidar com a criação de um modelo processual próprio. Chegou para mim, através de um colega, um negócio processual de um pré-divórcio, que eu achei no mínimo interessante. E esse negócio processual de um pré-divórcio, né, você que é da área de família, foi um dos mais curiosos que eu já li, né, sem ofensa a sigilo profissional, até mesmo, você gostou, viu? Estabeleceu-se multa, né, para a hipótese de uma traição em meio ali, né, multa essa que seria executada no curso dos autos do divórcio, foro competente. Quem iria recolher as custas? Num pré-divórcio, imagine, se divorciarem, declaram que se amam, mas se divorciarem, passam a reger as normas seguintes. Imaginem, foro competente, recolhimento de custas, advogados que estariam habilitados para cada uma das partes, que tipo de procuração se conferiria àqueles advogados, né? Renúncia a prazos, questões relacionadas a percentual da litigância de má-fé, porque hoje o código não deixa o juiz à vontade para fixar uma multa superior a 1, lembram disso? Inferior a 10? Eles disseram, para nós é grau máximo de litigância. Se fizer isso, se fizer aquilo outro. E ônus da prova, quem vai produzir tal prova, estabeleceram um negócio pré-processual. Primeira cláusula, se amam. Mas veja, havia um álibi, tem um álibi. Qual álibi? Um traiu o outro. Entende? E aí houve uma quebra do dever da fidelidade conjugal. Qual foi a condição para voltar? Vamos organizar tudo, deixar tudo arrumado acaso você volte a me trair. É uma condição para eu voltar para você. Gente, eles já especificaram a futura partilha. Vocês têm noção disso? Né? E o colega dizia que enquanto celebrava, aí o outro dizia, eu te amo, meu amor, né? Eu te amo, meu amor, não vai mais acontecer. Mas eu só volto desta forma. Eu não quero ter trabalho, né? E celebraram lá um negócio processual. Gente, na cabeça humana... Sim. Eu não sei, mas o que eu posso dizer a vocês é que isso chegou no Brasil já. Isso chegou, é isso que eu estou dizendo. No público, eu estou dizendo da gente, que eu estou aqui com você. No público da gente, isso é muito difícil. Mas veja, vocês podem já, né, fazer um negócio pré-processual, né? Um negócio pré-processual, já regula. Mas veja, paga a multa de X e já se estabelece, né? E eu tive a oportunidade de ler o negócio, estava tudo já regulamentado, né?
qual seria o percentual da multa, quem pagaria as custas, como eles disseram, honorários advocatícios, quem seria o advogado, né? De que forma se estruturaria a própria questão material, a altura, se os filhos já fossem maiores, se menores, criou-se toda a especulação. Mas a melhor era a cláusula primeira, declaram que se amam, né? Declaram que se amam, estão juntos, e que aquilo ali era uma condição, um evento futuro e incerto, né? Estabelecer o seu negócio condicional. Mas o que eu quero trabalhar com vocês especialmente é que dentro desses impactos, esses negócios jurídicos processuais já impactaram muito. Porque pensem comigo, culturalmente, vocês sabem, todo mundo aqui nessa sala aprendeu que as regras do processo eram cogentes, que nós não poderíamos alterar essas normas, que os prazos estavam ali dispostos, que a lei assinalava como um processo se iniciava e se findava, e que a única coisa que a gente podia fazer era obedecer. Hoje, fala-se na adaptabilidade do procedimento. Esse é um termo da moda. Há a possibilidade de adaptarmos o procedimento à realidade dos nossos casos concretos. Para isso, as partes devem ser maiores e capazes. Não há espaço, por exemplo, para a celebração de uma convenção como essa envolvendo um incapaz. E 2, a questão deve veicular patrimônio, questões de direito patrimonial. Se eu somo a questão de direito patrimonial à lógica de pessoas maiores e capazes, há a possibilidade da celebração dos mais variados negócios. O artigo, para quem quiser anotar, é o 190, está lá. Negócios jurídicos processuais, que são também chamados de convenções processuais. Possível a plena celebração. Dúvida muito comum. Sabrina, feita uma celebração entre essa aqui com os assistidos, vai que eu celebro uma convenção processual, a gente reorganiza, recalchuta de que forma eles querem conduzir o processo. Cabe a necessidade de homologação judicial? Não. A convenção processual, olha que interessante, ela surte efeitos independentemente de homologação judicial. O que é de conhecimento da lei é a necessidade que o juiz controle a validade da cláusula. É diferente. Como assim controlar a validade da cláusula? Vai que eu, Sabrina, firmo uma cláusula e trago uma nulidade. O juiz vai afastar a nulidade. Vai que eu trago uma abusividade. Uma parte, inclusive, vai e massacra a outra no negócio. Estabelece regras bem diferentes, né? Uma posição de folga, o outro totalmente espremido. Ou se houver uma adesividade, contrato de adesão. Não é que a gente não possa ter uma convenção no contrato de adesão. Mas o típico exemplo que a gente lida de um contrato de adesão e da cláusula de eleição abusivo é um típico caso que o próprio CPC diz ao juiz. Se você perceber que a cláusula de eleição de foro é abusiva, afaste essa cláusula. O CPC já diz isso no artigo 63. Então, se a cláusula for abusiva, se ela estiver em meio a uma vulnerabilidade, e vocês lidam com vulnerabilidade o tempo inteirinho, né? Às vezes também um assistido pode chegar aqui com uma convenção como essa, totalmente desamparado. Ou se for o caso de uma nulidade. Tem gente que, meio que sem noção, fixa um negócio processual e estabelece uma regra de competência absoluta. Não cabe fixar a regra de competência absoluta. Eu não posso combinar que eu não vou para uma vara de família se a demanda é familiarista, porque a competência é absoluta. Aí é que o juiz entra em cena. Mas se as cláusulas estiverem totalmente dispostas dentro da lógica da validade, sem abusividade, o juiz não vai poder. E aí eu volto a dizer a vocês, é uma mudança cultural, porque você passa a protagonizar as partes. O juiz não pode simplesmente dizer, eu não vou aceitar isso aí. Ele não tem muita opção. O único negócio processual que depende da homologação do juiz é o calendário processual. Esse aqui na Bahia ainda não vingou. Volto a dizer, estamos no momento de desfraude, mas a gente não tem acompanhado o calendário processual. Sabendo o que é o calendário processual? É a possibilidade que a lei estabelece de que as partes, agora sim, em conjunto com o juiz, já agendem as datas para a prática dos atos processuais. Isso dentro da realidade do judiciário baiano ainda não vingou. Até porque é uma experiência, você vai ler, você vai estudar o código. Está lá, é uma experiência francesa, italiana, muito bem posta na Alemanha, mas, como dizia um amigo meu, processualista paraibano, para um instituto funcional no Brasil, tem que tropicalizar ele primeiro. Porque é verdade, tem que passar pelo sol daqui, né? Pela realidade da gente, pela forma como a gente enxerga as coisas. Hoje,
inclusive tem anunciado do Fórum Permanente de Processualistas, né, do qual eu faço parte, em que no fórum a gente discutiu isso, a recomendação é a de que o juiz marque um momento para fazer esse agendamento, porque inclusive ainda tem isso, agenda que horas? Teria que se marcar um... Oi? Não é? Gente, você tocou num ponto delicado. Quando não, né? Às vezes eu chego na vara e aí diz, não, a senhora escreve aqui num papel, né? Não, eu quero conversar, eu quero falar. Não, a senhora escreve aqui, né? Há vezes em que eu tenho que escrever nesse bendito papel 5 vezes, né? Graças a Deus. É porque, gente... É porque, mas que seja, né? Mas que se possa conversar, porque é muito importante. Eu dei um curso, tenho mais ou menos 1 ano e meio no tribunal, e eu fui chamada pela corregedoria, e um dos corregedores disseram, Sabrina, o grande problema é que alguns juízes, eles confundem atender com aconselhar. E aí há uma dificuldade para alguns deles, que às vezes são chamados no SOI. Vocês lembram do SOI? Porque a corregedoria é um SOI, né? Às vezes são chamados no SOI para que se faça uma diferença didática. De que atender não significa dizer que você vai necessariamente chegar para o sujeito e dizer, a senhora pega aí um papel, anote. Vamos lá, a senhora contesta, o curador especial... Não precisa, vocês, não precisa impugnar especificamente, está tranquilo para você? Então você não impugna especificamente, mas veja só, veja se você me traz lá uma matéria de mérito, veja o 337, vê se tem uma preliminar, argue, né? Não é isso. É tão somente exercer uma escutativa. Em tempos em que a gente lida com tanta informação, a gente tem esquecido de ouvir. Que, inclusive, a gente sente uma necessidade enorme de pôr para fora tudo que a gente tem consumido, né? A gente consome muita informação o tempo inteiro. E a ideia é que se escute mesmo, que se possa permitir, nem sempre. Vocês sabem disso. Aqui no nosso confessionário, a gente consegue projetar no papel, que já é uma arte, o dilema existencial da vida de uma pessoa. Você tenta trabalhar, mas um diálogo, ele tem uma diferença notadamente valorosa em detrimento do que se traz numa peça. Sem falar que a sensação que eu tenho aqui, e que eu acho que é de todos nós, é que o judiciário está justamente naquela época em que o processo ainda podia ser artesanal. O volume, e a gente tem que ser honesto, o volume de serventuários, o volume de juízes é completamente insuficiente para o número de conflitos. Né? Você tem um assodamento da máquina. Né? Eu acho que vocês estão em número reduzido para o volume de vocês. Vocês não concordam? Né? O volume de defensores é cultural. Mas eu concordo contigo, mas aí a gente tem que mudar da geração dos nossos filhos agora. Porque por muito tempo, e isso tem passado por uma mutação, por muito tempo a ideia do funcionalismo público estava atrelada a valores, inclusive eu que lido com concurso, né? Eu sempre... que tenho a oportunidade de ser chamada por um aluno meu, dizer, professora, eu estou pensando em fazer tal concurso e tudo mais, e ele me pede um aconselhamento, até como prognóstico de vida, você sabe o que você vai fazer no seu dia a dia? Você sabe o que é ser um serventuário? Você sabe o que é ser um analista, um técnico? Porque a mudança, a ideia da cultura de que a estabilidade e até mesmo de que não se vai fazer nada, né, dentro do serviço público, é uma mudança que precisa ser estabelecida, que você está falando dessa acomodação. É porque o sujeito ele já estava programando essa acomodação. Quando, na verdade, a gente tem que ter responsabilidades em quaisquer esferas, seja no ambiente público, seja no ambiente privado. Mas o que eu ia comentar com vocês é que nós estávamos ali em meio ao calendário, e que o calendário realmente ainda não pegou, mas é um reflexo, né? Interessantíssimo, porque se fosse realmente utilizado, a gente já ia programar. Né? Quando é que seria a audiência de autocomposição? Quando é que seria a perícia, se fosse o caso? Se é que se realizará uma inspeção judicial? Quando é que se realizará uma audiência de instrução e julgamento? Há doutrina que diz que até a sentença pode ser calendarizada, porque você consegue programar o processo, né? Estabelecendo uma rota de agenda processual. Agora, eu acho que daqui a uns 10 anos, se a gente se encontrar, eu vou perguntar a vocês, e aí?
como é que está o calendário processual? Porque em 3 anos ainda não se trouxe, né, a realidade de um judiciário que nos permita pensar no calendário. Os negócios, eles já ganham um pouco mais de fôlego. O calendário já não consegue realmente se fazer presente na realidade dos 3 anos de vigência. Tudo bem até aqui? Seguindo sobre o prognóstico dos 3 anos, um outro ponto que eu reservei para trazer para vocês é justamente o ponto da boa-fé. Boa-fé processual e o campo da responsabilidade das partes, não é? E aqui eu vou fazer mais um panorama geral sobre a lógica da boa-fé e da responsabilidade processual. Primeiro, para lembrá-los que nesses 3 anos a boa-fé deu um giro de 360 graus. Por que ela deu um giro de 360 graus? A colega disse, isso é. E de fato é. Porque antes desse código, boa-fé era um dever das partes. Estava lá no artigo 14. As partes devem se comportar com lealdade e boa-fé. Então, a boa-fé, ela estava subsumida a um dever das partes, consequentemente dos seus procuradores, e uma vez lesada, traria as consequências legais. Primeira consideração, a boa-fé passa a ser de todos. Ela passa a ser exigida de todos. E aí, inclusive, eu trago-lhes uma ocorrência do STJ, de um julgado que se deu em 2017, em que, numa turma, estava se instalando o julgamento de um recurso especial, 2 advogados iriam fazer a sustentação, como de praxe, no regimento e no CPC. Me parece que o relator teria sinalizado que não iria seguir o julgamento daquela pauta e que seria remarcada para a assentada mais próxima e, consequentemente, isso acontece muito. No TJ ali a gente sabe que, às vezes, pedir vista e tal, a gente não fica mais ali, não é? Processo número tal, isso acontece muito comigo. Saiu da pauta, se saiu da pauta, não me convém estar ali aguardando, não é? Exceto se eu estiver ali estudando no laboratório vivo sustentações, a gente sai. Foi exatamente o que aconteceu nesse processo. Ocorre que, dispensada a presença do advogado, ao final da sessão de julgamento foi proferido o acórdão desse processo. E o advogado, obviamente, recorreu. O STJ deu uma lição aos seus próprios ministros. Esse voto é interessantíssimo, porque o STJ, na composição do julgamento, diz, mas veja, eu sou o órgão que devo zelar pela interpretação da lei federal que vocês mesmos lesaram. Acredito que, veja, vocês esqueceram que a boa-fé está para todos. E se o STJ não der exemplo à luz da boa-fé, o código não vai ser respeitado. Que, repito, é diferente ter a lei de ter uma lei que é respeitada. Anulou-se o julgamento e determinou-se nova data para a sessão de julgamento, né? Com uma razoabilidade e um clamor, né? Esse voto ficou bem conhecido, um clamor, esse acórdão ficou bem conhecido, foi julgado ali em unanimidade, para trazer a lógica da boa-fé. Boa-fé, que inclusive vai fazer referência a todos nós, no que diz respeito não só a ser uma figura do processo, como também, vejam, a ser uma figura que deve estar posta nas nossas relações enquanto profissionais. Eu não sei se vocês já se viram no código, mas o artigo 78 diz que as partes, o juiz, os defensores, os membros do Ministério Público e os advogados devem tomar 2 cautelas sobre a ótica da boa-fé. Cautela 1, cuidado no falar. Cautela 2, cuidado no peticionar. A cautela 1, referindo-se ao cuidado no falar, assinala e autoriza a possibilidade de que o juiz, inclusive, venha a nos advertir e, em casos extremos, viabilizar o controle da palavra. E, em se tratando de postulações escritas, e vocês que lidam com volume sabem disso, às vezes os colegas realmente não conseguem manter um equilíbrio na petição, né? E acabam, quando eu digo não conseguem manter um equilíbrio, acabam sendo até desrespeitosos na forma como se referem à outra parte, a forma como colocam. Em família isso é muito comum, né? Às vezes você toma a peça e diz, nossa, o colega realmente teve uma dificuldade operacional, eu diria que é uma dificuldade operacional, de transportar. Repito, mesma rusga, confusão, bafafá e gritaria, daquela relação, tu tá em família também? Pois é, a gente sabe disso, né? E são lamentos, são desconfortos cotidianos e diários, né? E hoje mesmo atendi uma pessoa,
Fiquei acho que 1h40 ouvindo a história dela, que era uma história longa. Aí ela chegava a um ponto alto assim do relacionamento, ela disse, mas isso a senhora nem bota. Eu pensando comigo, eu nunca colocaria, não é? Porque são coisas tão delicadas que, inclusive, a gente até, assim, mais maduros, a gente concebe que nem vão influenciar no campo do mérito, que não vão influenciar no escopo da demanda. O escopo da demanda era uma dissolução de união estável, questões que estavam ali no entremeio daquela intimidade, que por vezes, não tem relação com a questão patrimonial, nem merecem ser colocadas ali na pauta. Mas, enfim, onde é que eu quero chegar? E isso está dando o que falar nesses 3 anos. Essas petições mais acaloradas, mais aquecidas, elas têm não só como possibilidade inicial. Você está lembrando de alguma situação, né? Não, compartilha aí agora. Não pode, não? É grave, é? Mais ou menos. Mas nessas situações, o que é que o CPC diz? Primeiro, que essas expressões, elas têm que ser riscadas do processo, né? Mas não é aí que eu quero chegar. O CPC, nesse mesmo artigo 78, garante à parte a obtenção de uma certidão de inteiro teor dessas expressões. E esta certidão de inteiro teor dessas expressões, nesses 3 anos, de acordo com dados da Justiça em número, já tem sido utilizado como pretensão indenizatória. Saiu uma recentemente de um advogado que, em sede de apelação, chateadíssimo com a juíza, resolveu trazer questões pessoais da juíza. Veja, a gente não pode confundir as coisas, né? Primeiro, ele não está atacando a juíza, ele está combatendo a decisão. E a gente, às vezes, confunde um pouco as coisas, né? Ao invés de mergulhar no campo de uma tecnia, de uma norma que não foi bem apreciada, ele resolveu devassar a figura da magistrada. E já sofreu aí, em primeiro grau, uma condenação considerável. Até porque o judiciário vai abraçar o judiciário nessa hora, né? Então, eles são queridos uns com os outros, digamos assim, né? E aí, uma vez que são queridos uns com os outros, para ser também muito carinhosa na nossa fala, a condenação para o advogado foi bem considerável. Disse, olha, você está faltando com boa fé, com ética, você deve combater a decisão. Não se tem espaço para trazer questões que são de ordem pessoal da magistrada, nesse caso concreto. E a gente vive tempos difíceis nesse sentido. As redes sociais estão aí para tirar todo mundo do anonimato, todo mundo fala o que quer, na hora que quer. Traz diretas, traz indiretas. Né? Nas relações familiaristas, então, essas redes sociais fazem um sucesso danado, né? Em todos os sentidos. Ah, porque ele postou, ah, porque ela postou, ah, porque eu vi isso. Né? Inclusive, dentro da lógica da boa-fé, eu acompanhei um caso de um rapaz que juntou um atestado para não comparecer à audiência de autocomposição, porque as pessoas, inclusive, não se sentem, como a gente comentava mais cedo, imbuídas para irem à autocomposição, e postou no Instagram. As pessoas dissociam a realidade, né? Parte da guerra já foi vencida, né? Ele trouxe lá um texto e tudo mais. Ele, ingênuo, achava que a ex-mulher estava excluída, bloqueada da rede dele. Só que a gente não pode esquecer, nem tampouco, né, os jurisdicionados, que, enfim, a ex-mulher está excluída da rede, mas tem a prima, tem a tia, tem o fake, porque ainda tem isso. Tem um perfil fake ainda hoje, né? E a gente discute hoje no campo da responsabilidade qual é a responsabilidade desses sujeitos que curtem, comentam, enfim, é um mundo à parte. O fato é que a boa-fé está aí para ser colocada a todos, tem gerado impacto. No campo processual, você tem 3 figuras. A litigância de má-fé, com multas maiores, e as multas têm sido maiores. Além da litigância de má-fé, você tem as práticas atentatórias. E, por exemplo, o CPC, ele não tolera que um indivíduo não compareça a uma audiência de autocomposição, sem que haja justo motivo. Inclusive diz que o beneficiário da gratuidade judiciária, que é o caso de vocês, não será desabonado dessa multa. Porque às vezes a gente que lida com gratuidade diz, não, mas meu sujeito, meu assistido está ancorado pela gratuidade. Tenham atenção a isso. Sim. Sim. Que não tem interesse. É uma perda de tempo.
inclusive, é um movimento vazio, né? A gente... Questão de saúde. Não, pelo menos, eu imagino. Eu já vou desanimar. Na verdade, eu já trabalho psicologicamente o cliente. Eu já digo logo, a gente vai só. Porque, veja, a gente vai só mesmo, né? A gente vai só. Não, mas imagine que situação, no caso de vocês, é ainda mais grave. Eu digo, a gente vai só. Eu já vou preparando o sujeito, não se incomode. Porque é um ato tão vazio. Você lembrou bem, juizado de fazenda, então. O coitado do conciliador está lá, né? Só para poder circunstanciar o ato, dizer que eles não... Na verdade, o discurso é sempre o mesmo. Olha, doutora, você sabe que eles não vêm, não é? Né? E aí, seja o Estado ou o município, tanto faz. Nenhum dos dois comparece. Em relação à audiência, está imposta na lei, né? Eu acho que é tempo, inclusive, para 12.153, a situação ainda mais grave. O comentário da colega foi extremamente enriquecedor e se soma ao teu, que é ainda mais grave. Porque, veja, na área civil, na tutela privada, né? Volto a insistir, tudo tem, a minha aula tem a base na mudança cultural. Não tem jeito, a gente tem que mudar a cultura. Os 3 anos servem de adaptação, mas as pessoas já dizem assim, eu vou para essa audiência, o que eu não tenho o que conversar. Não é? E o CPC, que eu repito, é uma norma muito bem elaborada, mas ela é humana, ela falhou gravemente nesse ponto. Por que ela falhou? Primeiro, ela traz um estímulo à autocomposição, que para alguns doutrinadores chega a um ponto de exagero. E eu fui falar isso, vocês não acreditam, vocês que estiverem por aí também, eu fui falar isso num congresso na OAB de Pernambuco. Eu disse, olha, eu sou sempre muito cuidadosa com as palavras. Eu disse assim, o CPC foi romântico quando estimulou a autocomposição. E vocês vão concordar comigo, o ponto que eu trazia de romance é o ponto alto lá das ações de família, quando se diz que o réu não vai receber a cópia da inicial, porque está assim na lei, né? Nas ações de família, o réu não recebe uma cópia da inicial, ele não recebe mesmo, não. Ele só vai ser citado, ele não recebe a contrafé da inicial. O que acontece é que você vai à vara, pega a bendita senha, ou você se habilita e tem acesso aos autos. Porque o CPC, ele estava tão animado com a autocomposição que ele acreditava que um ser humano ia ficar conformado, sem saber o que é que o outro teria dito sobre ele na área de família, meus irmãos, e que para não prejudicar a autocomposição, para evitar a beligerância, é o contrário, o sujeito já chega, é pior, né? E aí eu fui falar isso, tinha uma mediadora, ela não gostou, disse, olha, eu ouso discordar da professora Sabrina, né? Eu não sei onde está esse romance, a mediação é isso, a conciliação é aquilo. Eu disse, olha, colega, eu peço desculpas, é a minha parca opinião diante de uma advocacia que eu já desempenho há 15 anos, dentro do projeto de família. E mais, como técnica jurídica que sou, eu não sei vocês, como é que eu vou para uma audiência de autocomposição sem saber o que a pessoa pediu? Eu vou autocompor o quê? Me parece até um mundo ilusório. Olha, fique em paz, não precisa saber o que é que ela pediu. O que é que ela disse? Ainda tem uma questão, repito, que é cultural em família. Quero ver o que. Por que foi procurar o defensor? Por que foi procurar o advogado? Por que não resolvemos em casa? Não ia resolver nunca. Só que a partir do momento que há um rompimento, né, de libertação, não devia ter ido. Agora que vai ver, agora que vai pagar, agora que vai dividir. Né? Agora eu tô possesso de raiva, agora eu quero arrancar as calças, né? Porque não devia ter... E aí imagine, nós inclusive, pois é, o fato é que dentro do contexto do que a colega mencionou, o que o CPC diz? O CPC diz que o réu só precisa dizer que não quer ir 10 dias antes da audiência. Às vezes o réu já foi citado, os sejusques estão cheios. Vê só, onde é que eu quero chegar? O réu já foi citado. Mas a audiência está para setembro. Vocês sabem que ele só vai dizer que ele não tem interesse até 10 dias antes. O que o CPC deveria ter feito? Vocês entenderam o que eu disse? O CPC deveria ter dito o seguinte, olha, citado, meu filho, diga logo, no mínimo, se você quer ou não, quer ir. E aí, atendendo, inclusive, a tua demanda para as questões envolvendo a fazenda, deveria se ter aberto um parágrafo. No mínimo. Mas não. A ideia, se você pegar os textos doutrinários, são maravilhosos. A fazenda precisa entender que a autocomposição, a gente sabe disso, é extremamente vantajosa. Mas você mexer com uma máquina como essa, já houve casos, de novo balanço, daquele procurador mais animado,
que inclusive tenha se arvorado aí para uma audiência dessa, fez uma autocomposição, depois tem que responder. Porque ele não tem uma margem para autocompor, né? O que é que se precisava fazer? Criar normas técnicas de regramento interno e dizer, olha, o Estado da Bahia entende que, inclusive, a gente sabe disso, que para o Estado, por vezes, a beligerância é mais cara do que uma autocomposição, né? Agora, há questões que são dificílimas. Por exemplo, quando, não sei se você está atuando nessa área, você tem uma regulação, por exemplo. Você tem que tomar uma questão que envolve o SUS, né? Aí o sujeito vai dizer, eu realmente não teria sangue para ser procuradora, graças a Deus não sou. Que eu vou para um lugar desse, o sujeito, não, olha, doutora, é porque o caso é grave, precisa da cirurgia em horas. Aí eu vou dizer, vou arrumar a vaga agora. Não tem maca. Não tem leito, não tem para onde colocar, né? Recentemente aconteceu uma situação próximo da minha casa, né? E eu fui fazer uma compra rápida para o meu pequeno a pé, e tinha uma ambulância da SAMU, e eu ouvi ali o eco das pessoas, de que aquele rapaz estava com umas 3 fraturas, ali já há 2 horas esperando notícia de para onde se poderia levar dentro da central de regulação. Aí você pensa numa via judicial, enfim. Se você já tivesse alguma parametrização, seria legal. Agora, dando ideia, a colega que saiu, depois eu falo com ela, já tem alguns julgados que têm permitido a litigância de má-fé para quem vai para a audiência, não a fazenda, mas nas demandas envolvendo particulares, para quem vai à audiência sem uma proposta de acordo. Porque é quase um ato, é um venire contra factum próprio. E um tempo que é considerável. É um tempo que é considerável, né? Porque você tem ali todo um aparato. E, gente, quer ver outra situação grave? É quando você tem uma tutela de urgência. Porque hoje eu não consigo conceber isso humanamente. Você tem uma audiência designada para autocomposição, como já me aconteceu, vou lhe dar um exemplo. Não, é família. Aí eu preciso de um sequestro. Não, os autos estão no Sejusc. Eu nunca vi isso, os autos não são eletrônicos, né? Não, já está marcada. Ou seja, já estão no Sejusc. Aí você vai no Sejusc. Você chega lá e diz, olha, eu oficial não tenho função para cumprir cautelar, porque eu só cumpro mandado para citar para audiência. Vocês já viram isso? Mas e a urgência? A urgência é só com a vara. Quando realizar a audiência, a autocomposição está valendo mais do que a urgência. Que, inclusive, dentro dessa lógica, fica fácil dizer, não, está lá. Aí eu já não posso fazer nada, só quando voltar. E não volta imediatamente, não, ainda tem isso, né? Porque tudo congestiona, tudo. Não, eu fui ao encontro da juíza, né? Fui ao encontro da juíza para pedir, não quer fazer, porque ainda tem que colocar no Google Drive e na planilha. E põe na planilha do Google Drive, desse Google Drive não vai para lugar nenhum e a gente não sabe o que faz dentro daquela realidade, né? Mas, dentro da lógica da boa-fé, você tem o assodamento da multa, é uma constatação. Segunda constatação, tem um volume enorme de multas pelo não comparecimento às audiências, é sobre o que nós estamos falando. Essa multa, lembrem, ela não excede 2%. Os beneficiários da gratuidade não estão isentos dela. Conversem sem... Não estão. Eles isentam, né? E acabam. Mas o próprio CPC destaca, digo-lhes porque vocês podem lidar com essa realidade, que o beneficiário da gratuidade, pode acontecer, o beneficiário da gratuidade não será, não é, abonado das práticas, das multas do Código. O que, pelo menos em termos teóricos, é razoável, porque senão você teria gigantes na litigância de má-fé. Se o sujeito é beneficiário, ele poderia muito bem infringir toda a norma posta, porque ele teria uma isenção. Se a lei trouxesse isenção para o mal, né, nós estaríamos literalmente perdidos. A única coisa que o CPC diz é que esse beneficiário está lá na lei, claramente. Assim também a Fazenda Pública, se sofrerem as consequências dessas multas, pagarão ao final do processo. Porque quem não está sobre o manto da gratuidade tem que pagar logo. Se for beneficiário da gratuidade ou se for fazenda pública, a condenação será feita ao final. O que acontece é que muitos juízes condenam e isentam. Diz, olha, está condenado, mas isento por conta da gratuidade. Eu, inclusive, tenho assistido isso demais na Justiça do Trabalho,
que tem se colocado avassaladora com a gratuidade. Na verdade, a vida do hipossuficiente na Justiça do Trabalho está mais difícil do que está na Justiça Estadual. Eu posso garantir a vocês. Que, inclusive, para qualquer discussão relacionada à gratuidade aqui na nossa área, o sujeito tem que sofrer uma mudança efetiva de situação econômica. Porque o CPC diz que há uma condição suspensiva das cobranças por 5 anos do custo do processo, né? Na Justiça do Trabalho, para vocês entenderem o que está acontecendo, é que o sujeito ganha 10 mil e o juiz entende que aquelas verbas rescisórias de 10 mil são suficientes para que ele pague as custas do processo. Quando, na verdade, é um sujeito que é um agente de limpeza. Porque a norma foi muito maldosa e disse que se o sujeito tivesse uma condenação em seu benefício, podia usar para quitar o custo do judiciário. Vocês entenderam? Aqui não, a realidade é mudança de situação econômica. Então o sujeito tem que sair daquela margem da hipossuficiência efetiva para poder estar ancorado numa cobrança. O Estado tem um setor de inteligência para ver o que é que ele vai buscar dentro da execução fiscal. Acho difícil o Estado ficar fiscalizando a vida dos assistidos de vocês. Deixa eu ver se ganhou algum dinheiro, né? Exceto uma situação muito anômala, muito excepcional, um caso público e notório de uma mudança de situação econômica. Mas, como a ideia é trazer o panorama para vocês do IAPO, que é o Chuí, o que mais tem é multa do 334, por todos os tribunais. A multa será de até 2%. Se a competência da causa é da Justiça Estadual, revertida para o Estado. Se a causa é de competência da Justiça Federal, a multa será revertida para a União. A multa está no 334. Se preparem, daqui a pouco chega aí um quadro de juízes novos desse último concurso, comeram CPC com farinha e podem aplicar para os assistidos de vocês a multa. Eu só quero lhes dar ciência de que, inclusive, no campo do aconselhamento, porque vocês são terapeutas, vocês são conselheiros, vocês, enfim, psicólogos, vocês têm que assinalar, olha, compareça. Porque mesmo você estando assistido pela defensoria, nada impede que você não comparecendo por um justo motivo, você possa vir a ser sancionado. Então, vale essa conscientização. Mas executar, receber, não tem nem para o transporte. Não tem nem para o transporte. A lógica da boa-fé está muito arraigada, está muito forte, não é? E aí o que eu estava comentando contigo, você saiu, eu até falei, sim, não, eu ia comentar contigo, disse, poxa, depois eu vou falar com ela, é que já tem alguns tribunais entendendo que se há deixa eu lá comentar, uma frequência vazia, só estou repetindo, uma frequência vazia, como nesses casos, deveria se considerar litigância de má-fé. Quando simplesmente não se tem acordo. Ela tem todo o score, né? Pois é. Até porque, como eu estou lhes dizendo, a gente tem a questão do sujeito, como a colega, inclusive, confirmou, nem saber qual é o objeto da autocomposição. Então, você chega lá, é o que mesmo isso aqui, enfim, não se tem um preparo para a autocomposição. E a gente tem aí, nesses 3 anos, muitas multas que têm sido aplicadas, né? Multas variadas, inclusive alguns mais sarcásticos, dizendo que você já assodou o bolso da máquina estatal, seja com a multa que é revertida pelo não comparecimento à audiência, seja as sanções que têm sido impostas pelas práticas variadas da litigância de má-fé. A multa passa a ser superior a 1 e inferior a 10%, lá nos termos do artigo 81. Eu não sei se vocês lembram, no código anterior ela não excedia 1%. Ela não passava, o código não excederá 1%. Agora, diante da potência da boa-fé, ela é de no mínimo 1% e não será superior a 10% sobre o valor corrigido da causa. A litigância de má-fé, diferente da prática atentatória, ela será paga à parte contrária. Em benefício da parte contrária que se fixará essa multa. E aí você tem várias outras sanções que decorrem justamente desse escopo da boa-fé. Embargos de declaração protelatórios, que inclusive, num tom crítico, devo lhes lembrar, se forem considerados estigmatizados 2 vezes como protelatórios, geram impedimento de que nós embarguemos no processo. Eu, particularmente, acho um risco imenso essa limitação do código. Porque, por vezes, o órgão jurisdicional, sem querer criticá-lo necessariamente, ele entende que é procrastinatório os embargos e eles sequer se debruçam sobre os objetos dos embargos, né?
2 embargos protelatórios nos ficham. Você não pode mais usar embargos de declaração no processo. Cuidado com isso. Então, já fiquem em alerta diante de um primeiro embargo protelatório. 2, você tem um impedimento. Se você já está eliminado sumariamente em relação a embargos de declaração. Agravo interno, tem multa também, decorrência da litigância de má-fé. Se no agravo interno o relator entender, né, através ali também do colegiado, que a sua tese é manifestamente inadmissível, nova multa, que pode ser de 1 a 5%. Então, o CPC está todo alinhavado na disposição da litigância da boa-fé, também chamada de peticionamento responsável. Quando vocês quiserem chamar a atenção, diz, observe, Sua Excelência, que se está adiante, esse termo está na moda de peticionamento responsável. Né? A era do peticionamento responsável, do cuidado que se deve ter, aquilo que se leva, né, nas petições. Na Justiça do Trabalho, eu sei, porque eu vivo na pele. A Justiça do Trabalho vive tempos difíceis. Até porque vocês têm um dilema. Vocês têm um dilema que é profissional, que se acumula à filiação pessoal de vocês, né? Ao limite do que você pode fazer, né? Do que você entende coerente. E até onde você poderia trazer a extensão dessa recorribilidade. A gente falou de Tribunal Superior, o STF, num processo de relatoria de Barroso, não só entendeu um extraordinário ano passado como um extraordinário protelatório, aplicou a multa, inclusive foi muito criticada a posição de Barroso. Por quê? Os honorários advocatícios passam a atingir recursos, sabemos disso. A cada recurso não provido, novos honorários. Está lá no 85. A cada recurso não provido, nova fixação de honorários. Só que o CPC, ele limita esses honorários a 20%. E você não pode ultrapassar a margem dos 20%. Se eu for uma consumidora em dócil de recursos e eu já tiver alcançado os 20%, meu recurso não vai ser provido, mas eu não tenho mais como majorar. Nesse recurso, e aí eu acho que é um ativismo judicial que a gente precisa refletir, porque gera insegurança, é bonito de ouvir, mas isso gera insegurança. Ele majorou os honorários para 25%, contrariando a lei. Vejam, repito, é bonito de se ouvir, porque você diz, nossa, mas é razoável, Sabrina. Mas a lei fala em 20, né? Se a lei não está bacana, o ideal é que a gente reformule a lei. E mais, vocês estão falando da questão recursal, e eu volto a trabalhar aqui o panorama desses 3 anos da boa-fé. Em matéria recursal, a gente já tem um impacto considerável. Os dados da Justiça em números já assinalam a quantidade de penalidades impostas a recursos mal criados, digamos assim. Recursos que foram interpostos com o objetivo de ganhar tempo. Altos índices de penalização. E, inclusive, tem umas 2 semanas que viralizou uma tela de um colega da iniciativa privada que foi protocolar os embargos dele, e aí, por um ato falho, ele tinha nominado os embargos assim, este é para ganhar tempo. Vocês viram isso? E circulou. Sério, e aí o juiz tomou a tela e disse, conforme declaração do próprio embargante, né, que de logo já intitulou os embargos com o objetivo de ganhar tempo, impõe-se a multa à recomendação do próprio embargante. E sinalizar a recomendação do próprio embargante, a multa está aí imposta, né, em 2%. Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado. Porque, do mesmo modo que a gente vem ancorar primazia do julgamento de mérito, boa-fé, contraditório e substancial, a gente traz uma lógica de realidade que, gente, a gente pode se sentir muito à vontade para conversar isso aqui. Faz parte da estrutura da política judiciária. Porque não deixa de ser uma política judiciária reprimir atos atentatórios, impedir essa recorribilidade com o objetivo de ganhar tempo e criar alguma norma de contenção. Vocês têm que tomar um cuidado especialíssimo com os precedentes. Porque hoje você recorrer para contrariar um precedente que está no 920, inclusive você, e aí que está o entrechoque do que você está dizendo, é você colocar em xeque um recurso para já trazê-lo ali de forma vazia. Já tem uma súmula vinculante. Se hoje já tem uma súmula vinculante, o juiz vai julgar totalmente improcedente o nosso pedido. Dispensa-se a citação do réu. Imagine você utilizar um recurso, negá-lo na sua essência, né? Porque você já tem, não é? Hoje, inclusive, mais uma observação para nós, uma compreensão de que o sistema brasileiro não é mais nem do civil law
e não alcançou o common law, coisa brasileira. O sistema brasileiro hoje é eclético. E a gente sente isso na pele. Porque nós éramos do civil law, éramos atrelados à lei. De 2004 para cá, que foi quando sobreveio a emenda constitucional de número 45, percebam como nós passamos a ganhar, né, a atenção dos precedentes. Muitos de nós aqui, quando fizemos faculdade, aprendemos que súmula era a fonte material. A súmula não tinha nenhuma obrigatoriedade. Nenhuma. Zero. Era como doutrina. Era como costumes. Hoje, as súmulas dos tribunais são precedentes vinculantes. Mais do que peso, são figuras que ganham um prestígio inigualável. Não tem uma lei no Brasil hoje em que o juiz observe e julgue um pedido totalmente improcedente sem citar o réu. Mas tem a súmula hoje. Que se eu contrario essa súmula, está lá no 332, o juiz julga meu pedido totalmente improcedente. Sem nem mesmo citar o réu. E aí, essa vinculação aos precedentes, ela vai ganhando espaço no instante do nascimento. A vinculação aos precedentes vai ganhando espaço em sede de defesa, que hoje está concentrada na contestação, né? Muitos juízes, inclusive, nessa agonia nossa, às vezes, do volume, têm, inclusive, dito, olha, conforme jurisprudência que o próprio réu colacionou, eu julgo procedente o pedido do autor. Porque o que acontece, às vezes, é que o peticionário olha a ementa. Tomemos cuidado com isso, junta aquele julgado, mas não se observa o que o julgado trouxe de resultado. E o resultado é ruim para o réu. Então, às vezes, é melhor nem juntar a jurisprudência. Vocês entenderam o que eu disse? Não é porque você olha ali e diz, essa, né, tá ótimo. Não é. Quando eles vão conferir, é uma tese contrária àquela que está sendo defendida pelo réu. E a gente volta à lógica dos precedentes, do peticionamento responsável. Né? Chamou a atenção também, o ano passado, um juiz que intimou as partes para que elas juntassem a jurisprudência. Sim. Juntassem a jurisprudência e ainda disseram, olha, tendo em vista, olha a ordem, tendo em vista a complexidade do caso, intimem-se autor e réu, para que em 10 dias colacionem a esse juízo jurisprudência do Tribunal Superior e atualizada, em razão do princípio da cooperação. Gente, isso deu uma polêmica danada. Isso deu uma polêmica que vocês não fazem ideia. Duas correntes, de um lado, algumas pessoas dizendo exatamente isso, o juiz está certo, a cooperação está aí para todos, tem que se... Porque, veja, o artigo 6º diz, e o artigo 6º, como é? Pois é, o artigo 6º é muito delicado. Todos que, de qualquer forma, participem do processo devem cooperar entre si. Mas é isso. Olha que perigo isso. Ele invocou o próprio artigo 6º. E disse, não é para cooperar? Vamos lá, meu Jus Brasil está vencido. Só pode ter sido isso, né? Estou sem estagiário, era algo assim. Juntem minha jurisprudência. De outro lado, foi extremamente criticado. Porque se está fazendo confusão de papéis, né? Porque não seria razoável exigir da parte a coletânea dessa jurisprudência. Mas veja, tem uma profundidade essa decisão que é imensa. Ele hoje não está procurando uma lei. É isso que eu quero refletir com vocês. Mais do que a atitude dele, ele está procurando o que um tribunal superior decide e é novo dentro do cenário brasileiro. Dentro dessa mudança cultural. E atualizada. Não era só de tribunal superior, não. Que era nova, né? Me traga algo recentíssimo, né? Dentro do cenário brasileiro. Mas o fato é que a boa-fé está aí alastrada, o sistema dos precedentes. E aí, vejam, nosso tempo já se esvaiu, 17, não é? Vocês já estão se arrumando. A gente, né, traz a referência, né, da mudança cultural, desses impactos. Eu acho que eu selecionei pontos que eu percebo são realmente aqueles pontos que são como vigas mestras do sistema e que estão tentando, ainda que no trabalho formiga, trazer essa acomodação em 3 anos. Primazia, estímulo à autocomposição, autonomia da vontade, a lógica da boa-fé e a vinculação aos precedentes. Né? A gente, para encerrar, só tem mais uma observação que tem mexido com as estruturas, o novo contraditório. Logo que eu cheguei, você disse, olha,
Sabrina, intima um, intima outro, vem lá, vem cá. A gente não pode também deixar de pontuar. A gente também não pode deixar de pontuar a nova feição do contraditório nesses 3 anos. Qual é o resultado? Qual é o reflexo? O reflexo é de um processo mais dialógico, com mais debate, mas um processo que se apresenta com um efeito colateral de marcha de tempo. Porque, né, é um efeito colateral. Quando você cria a norma, você traz ali a disposição, né, de uma ideia. Mas quando você aplica ela, é como a gente toma um remédio. Diz, poxa, eu vou... Mas a gente não sabe se vai dar um efeito colateral daquela medicação. É exatamente a lei já em vigor. Diga, minha querida. Não, porque, veja, eu tenho... eu estou repondo a aula em que eu... isso é depois, porque no dia que estava programada a minha aula, eu passei muitíssimo mal. Eu não sei, porque eu não estou com minha agenda aqui, mas o conteúdo que está sobre a minha responsabilidade, o calendário que está sobre a minha responsabilidade continua sobre a minha responsabilidade. Mas aí eu perguntei, gente, eu começo por onde? Não, começa pelo conteúdo que você... Exatamente. Você não conseguiu ministrar lá naquela data anteriormente programada. É que eu fico tão empolgada que depois eu tomo suco. Mas, gente, foi um prazer estar com vocês, né? Espero que tenham conseguido visualizar aí. Eita, boa sorte para vocês. Tudo de bom, viu? Tchau.